Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Nox, tarólogo e terapeuta holístico e seja muito mais que bem-vindo ao meu canal. Iniciaremos hoje falando para você que esse é um vídeo que pode conter alguns gatilhos, nós não sabemos o que é que a gente vai poder encontrar dentro dessa leitura de hoje e nós vamos falar, como você viu aqui embaixo, do caso Madeleine McCann. É McCann ou McCann? Eu acho que é McCann. Madeleine McCann, que ela é uma criança, né, uma querida criança que desapareceu lá em 2007, quando ela tinha 4 anos. E hoje nós vamos contar com o poder maravilhoso da Jessica Jones, que nós vamos canalizar essa pessoa para tentar desvendar esse caso, tá? Então assim, vamos contar com Deus e com a ajuda da Jéssica, que foi o quê? A camiseta patrocinada por mim mesmo, tá? Contar com ela para ajudar nesse sentido, tá? Então, a princípio de história, a gente está fazendo isso a título de curiosidade. Não estamos aqui para delatar pessoas. Que foi? Não sei se bota na tela. Não precisa agora não. Tá. Não estamos aqui para... A princípio, a leitura é a respeito da curiosidade, para saber o que, é que o tarô tem a falar a respeito disso. Ou seja, nós não estamos aqui para desvendar casos, não estamos aqui para apontar culpados ou coisas do gênero, mas sim trazer uma pequena elucidação a respeito do que pode ter sido desenvolvido dentro desse caso. Eu tenho aqui uma fonte extremamente segura chamada Wikipedia, onde nós vamos fazer uma pequena leitura do que aconteceu nesse sentido, e aí a gente parte para a nossa leitura, tá? O desaparecimento de Madeleine McCann ocorreu na noite de quinta-feira, no dia 3 de maio de 2007. Ela é nascida em 2003, então ela tinha ali uns 4 aninhos de idade. Quando ela foi dada como desaparecida do seu apartamento em Praia da Luz, Algarve, em Portugal, onde tinha sido deixada sozinha com seus 2 irmãos. Madeleine, então, com quase 4 anos de idade, que estava no seu quarto na companhia de seus 2 irmãos gêmeos de 2 anos, foi inicialmente dada como tendo saído pelos seus próprios meios pela polícia, enquanto que seus pais estavam convencidos de que ela tinha sido raptada, né? O seu desaparecimento tornou-se uma das notícias mais notórias, quer pela rapidez que se iniciou uma investigação das notícias, pela longevidade e pela massiva cobertura pelos órgãos de informação, que cá para nós só piorou a situação, porque quanto mais se informava, né, nada se sabia sobre Madeleine, foi ficando cada vez mais confuso. O jornal britânico The Daily Telegraph, às 00h01 desse mesmo dia, na madrugada do dia 4 de maio, já fazia manchete com o artigo 3 years old, feared abducted in Portugal, que basicamente é assim, falando que temia-se ali que uma garota de 3 anos tinha sido raptada em Portugal, basicamente à 00h01 daquele mesmo dia. Foi muito rápido, muito conciso. Tem partes do vídeo, eu vou deixar aqui com um card, o vídeo da moça que faz as quintas misteriosas, que é a Jaqueline, que eu acompanho também o canal dela. É bem legal que você dê uma olhada se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tá? O que eu sei sobre esse caso é que muita gente se envolveu no quarto, o que tinha sido dado como desaparecimento. Tinha muitas pistas ali, muitos DNAs misturados sobre todo mundo, e não conseguiram trazer informações. Os pais dela tinham um comportamento muito estranho, ainda assim mantiveram um certo comportamento esquisito, até mesmo no livro que foi feito depois, onde descreviam até partes do corpo da criança de uma forma que não parecia que tinha sido assim, sabe? Muito bem legal da parte dos pais estarem descrevendo fisicamente a filha deles. Existe uma teoria a respeito da possibilidade da Madeleine ter sido dada, vendida ou algo do gênero para redes de pedofilia, que também já é uma situação recorrente ali nesse mesmo local, uma vez que teve um rapazinho, um menininho, no caso do Rui Pedro, que também aconteceu em condições bem parecidas com a da Madeleine, mas que não teve tanto sucesso pela mídia da mesma forma e que supostamente também envolveria esse mesmo aspecto de pedofilia envolvido nesse caso, entre aspas, porque são só teorias, não se tem como provar nada, não se tem como trazer à tona situações, porque justamente a Madeleine não foi encontrada até hoje, e então não se sabe o que pode ter se desenvolvido. Não existe provas de corpo da Madeleine, não existe provas de que ela está morta, nem que ela foi realmente ali abduzida, sequestrada para fins de prostituição, de venda de crianças, tráfico humano, algo do gênero. Então a gente não tem como confirmar nada. A princípio, vamos dar uma olhada nas cartas para saber o que é que a gente pode saber sobre 3 pontos principais. Inicialmente eu quero ver a respeito dos pais, né? Um jogo para a mãe, um jogo para o pai dentro disso tudo, e depois um jogo para a Madeleine nesse cenário do que pode ter se desenvolvido, que eu acho muito interessante. Então eu peço para você que, se você não tem ali
uma boa abertura para esse tipo de tema, que você não veja esse vídeo, que você não se influencie de uma forma negativa, lembrando que a gente está fazendo isso a título de curiosidade e, entre aspas, até de uma certa forma com entretenimento, buscando algumas respostas. Então, não pega isso como ferro e fogo dentro da situação, mesmo que saiam alguns indícios, tá? Ficamos aqui de uma forma neutra. Então, o primeiro jogo que a gente vai fazer aqui a respeito da mãe e do pai, tá? Sendo o jogo da esquerda, que é esse lado aqui, para a mãe, e esse lado aqui para o pai, tá? Então vamos dar uma olhada no que a gente pode ver a respeito disso. Bom, a mãe da Madeleine, né? O que a gente pode ver aqui? Ela tinha partes de isolamento, pequenos problemas emocionais, uma certa frieza também dentro das situações. Eu não sei se ela lidava disso de uma forma normal, né, na vida dela em si. É como se ela pensasse muito, maquinasse muito as coisas, fosse muito segura diante de tudo e pontuasse ali questões pessoais, né, como se ela tivesse sempre no controle sobre tudo. A carta do mundo junto com a carta do 4 de espadas me dá uma ideia de tempo. É como se ela se atentasse muito ao tempo de cada coisa. E a carta do pajem de paus junto com o 7 de paus me mostra ali a ideia de intensidade. Então era uma pessoa intensa, com pequenos problemas ali voltados à solidão e isolamento, que também agia com frieza de uma forma muito bem pensada em todas as suas ações, tá? Vamos lá dar uma olhada a respeito do pai. Opa! Bom, vamos ver esse monte que caiu aqui. Olha, definitivamente o pai dele tem ali pequenos problemas, o pai dela, na verdade, né? Tinha pequenos problemas em aspecto financeiro, né? Tinha boas conexões dentro das situações. Bom, sobre o pai dela, né? Eu vejo pequenas suspensões no aspecto financeiro, pequenas conexões com outras pessoas de forma até perigosa e arisca, e a carta da lua me dá a ideia de confusão, tá? E o 6 de espadas me fala sobre a necessidade de sair desse meio, de sair dessa situação. Então eu não sei que tipo de conclusão eu posso tirar dele sobre essa personalidade em si, tá? Existe um pouco de inconsequência, a necessidade de sucesso financeiro e a carta do diabo. O que me mostra que também é uma pessoa manipuladora de certa forma, tá? Então é um casal de pessoas manipuladoras em alguns aspectos. Claro que o que eu estou falando para você, não é a respeito do caso, mas das pessoas. Então isso pode se refletir em vários aspectos da vida de cada um. Mostrarem esse tipo de comportamento, terem esse tipo de conduta, tá? A gente vai analisar o que é que aconteceu, o que é que pode ter se desenvolvido dentro desse dia, em seguida, depois da análise da personalidade. Bom, vamos dar uma olhada breve sobre a personalidade da Madeleine. Porque como ela era uma criancinha, né, não se tem muito o que saber a respeito dela, né? Bom, a Madeleine, de certa forma, era reservada, tá? Meio que quieta dentro das próprias situações, dentro dos próprios sentimentos. Ela poderia não falar tanto ali a respeito de tudo, tá? Era uma criança agitada, porém reservada. É como se ela tivesse uma agitação muito grande, mas não expressasse muito isso de forma falada, né? A carta do 10 de paus me mostra ali uma grande intensidade de energia. A carta do 6 de paus com a carta do mundo me fala sobre ela só parar quando estava bem esgotada. E a carta do 7 de espadas junto com o 6 de ouros me diz ali a respeito da conexão dela com as outras pessoas. É como se ela fosse de fácil acesso. É como se ela estivesse sempre ali, muito brincalhona, muito disposta, porém ela tinha uma certa seriedade envolvida em si mesma. É como se fosse uma sombrinha ali mais quieta. Bom, vamos lá passar para a leitura desse momento, para a gente saber o que é que pode ter se desenvolvido. Bom, então vamos dar uma olhada agora na leitura desse momento, do que é que pode ter acontecido nessa noite, ou qual tipo de anúncio se tem a respeito disso. Eu não vou fazer perguntas por enquanto, vou só abrir o jogo e ver o que é que eu posso dar uma olhada.
O que é que eu sei a respeito dessa noite? Ambos estavam de férias, né? O pai e a mãe levaram as crianças até ali. Tinham alguns outros amigos. Então, o que é que eu sei sobre essa noite, né? O pai e a mãe estavam de férias, levaram seus 3 filhos, que são 2 irmãos, e a Madeleine. Eles, segundo o vídeo da Jaqueline, né, que eu vou deixar aqui num card aqui em cima, para você poder clicar. Eles saíram essa noite para jantar, a única noite que deixaram as crianças sozinhas. Suspeitam que eles teriam dopado os próprios filhos para que eles dormissem, eles pudessem sair, uma vez que eles não acionaram o serviço de babá do hotel. Ficavam ali fazendo ronda, né? Alguns pais iam até ali dar uma olhada nos filhos, né, para saber, de tempos em tempos, um deles ia até lá para dar uma olhada nas crianças, e em uma dessas reviravoltas não encontraram a Madeleine justamente na vez em que a mãe foi até lá. Eu acredito que seja isso que eu saiba a respeito dessa noite em si. Vamos dar uma olhada para saber o que as cartas dizem a respeito, tá? Inicialmente já pularam 3 cartas. Vamos começar a carta do Imperador, que fala sobre uma presença masculina, uma pessoa, tá? Um homem, que se envolve dentro desse meio. A carta do 3 de espadas me fala sobre a ideia de conflito e de atrito conectada, tá? Então não era uma pessoa desconhecida. A carta do Hierofante pode me dar a ideia de negociação, e o Pajem de Ouros a respeito de dinheiro. Inicialmente a gente já tem esse plano de fundo dentro dessa situação. E até agora nenhuma carta de afeto, tá? Desde que se fala da Madeleine, desde que se fala da mãe e do pai, foi falado a respeito das emoções, mas ainda assim nenhum tipo de conexão dos pais maior com as crianças, tá? Ou com a criança em si. A carta do Cavaleiro de Espadas me sai aqui a respeito de acordos, de conexão, e a carta do 10 de Copas a respeito da família. 5 de Espadas, outra vez, problemas financeiros, e a carta do 4 de Ouros fala sobre algum tipo de monetização envolvida dentro disso. Então, existia uma forma de pagamento, uma forma física de recompensa a respeito dessa situação através do casal, tá? O casal sim está envolvido de alguma forma dentro desse sentido, envolto em uma nuvem ali de problemas no aspecto financeiro. 5 de Copas me dá a ideia de arrependimento, e a carta da Estrela. Existe um arrependimento em relação a essa noite, existe um arrependimento em relação a essa situação, mas eu vejo recompensas sendo feitas e conexões como tratos, acordos e afins, tá? 5 de Ouros outra vez, pessoas com problemas financeiros, o carro, a única saída e solução. 4 de Espadas, eles esperaram a respeito disso, e o 8 de Espadas me fala sobre a emboscada. Então, basicamente, o que a gente tem aqui até agora é que é uma situação armada, tá? É uma situação pensada, é uma situação calculada. O único arrependimento que eu tenho aqui é do lado feminino, tá? Então a mãe pode ter se arrependido dentro dessa situação. Eu não sei do que ela pode ter realmente se arrependido nisso, mas não me vejo como algo que simplesmente aconteceu. Eu não vejo como algo que tenha literalmente sido um acidente, ou simplesmente um sequestro, ou simplesmente algo que levou isso a se desenvolver, tá? Eu vejo como algo planejado, calculado e conversado, tá? E o único arrependimento que se tem é da forma feminina. O 8 de Paus me mostra muitas direções. É como se eles quisessem, de alguma forma, apontar para diversos pontos e não mostrar a verdade, tá? Eu vou perguntar agora, a minha primeira pergunta para o tarô vai ser a respeito do que se passou com a Madeleine, não com essa noite ao todo, para a gente ver se a gente tem algum indício ou algo do gênero que traga à tona uma informação que seja ali, pelo menos, válida pra gente dar uma olhada, tá? Tá pensando uma coisa horrível. Ok. E falando dinheiro e conexão, né? Uhum. Eles têm recebido dinheiro pra alguém pegar a menina e acabar matando ela. Sabe? Uhum. Penso nisso também. Bota aí na câmera 2. Tá pensando uma coisa... 10 de espadas, 4 de espadas, 8 de espadas, 8 de paus, 10 de copas, Hierofante outra vez e a Imperatriz. Ok. Pajem de copas, 3 de paus, conexão.
Bom, o que eu tenho aqui a respeito disso, o 10 de espadas me fala sobre uma finalização. É claro que a gente está trazendo uma hipótese a respeito disso, de que esse período da vida deles pode representar uma finalização. O 4 de espadas me fala sobre ser algo aguardado, algo pensado. O 8 de espadas me fala sobre a emboscada. 8 de paus, mostrando possibilidades, várias possibilidades para ocultar um ponto importante dentro do aspecto familiar. E a carta do Hierofante me fala sobre a conexão com terceiros. Essa é a parte que mais me preocupa, que vem aqui a carta da Imperatriz, junto com o Pajem de Copas e o 3 de paus, que fala sobre conexões a respeito da imagem, conexões a respeito do corpo, conexões a respeito da beleza. A carta do Pajem de Copas me dá a ideia de pessoas apaixonadas, né? E a carta do 3 de paus me fala sobre essa conexão. Vamos lá, Imperador, é o mesmo homem. É o mesmo homem que troca essa situação por um aspecto financeiro. Gente, só tem carta de finanças, só tem carta de emboscada, só tem cartas de pensamentos, tá? Pensamentos voltados ao aspecto da mãe. Ok. 3 de ouros uma outra vez. 9 de paus. 9 de ouros. Tem muito dinheiro envolvido dentro dessa situação. Mais de uma pessoa. É o casal, a filha e um terceiro. E eu não vejo esse terceiro como uma pessoa positiva, não vejo também como um algoz, porque isso aqui não me diz que a Madeleine está morta, tá? Mas eu vejo uma pessoa apaixonada ou que tem essa prática de paixão. Isso aqui para mim pode me representar muito o aspecto de pedofilia e tráfico sexual, tá? Uma vez que se envolve dinheiro, uma vez que se tem uma recompensa a respeito disso, olha quantas cartas de ouro saem dentro dessa leitura, tá? A gente tem 4 cartas de ouro inicialmente, né, que falam sobre a ideia de recompensas, que falam sobre a ideia de satisfação, que falam sobre a ideia do aspecto de retribuição financeira. E as cartas de emboscada estão todas em cima do aspecto familiar. Tá? Por que essa viagem aconteceu? Por que eles estavam lá? Quem planejou isso? Né? Por que eles deixaram as crianças sós? Por que levaram apenas a Madeleine, não as 2 crianças que eram menores que ela? Entende? É essa paixão que me intriga, pelo aspecto feminino. E a carta do Imperador me mostra que alguém tinha consciência e controle a respeito dessa situação. Então tem uma consciência envolvida, uma pessoa envolvida aqui com interesse dentro desse sentido. Tá? Eu vou refazer essa pergunta para saber um pouco mais do que aconteceu depois. Vamos lá, tá ficando pesado isso aqui. Se a Madeleine foi vendida para tráfico humano ou algo do gênero, qual a ligação dos pais dela com essa recompensa financeira? O que acontece aqui? Enfim, cartas de sentimentos, mas não são referentes aos pais. Problemas financeiros no aspecto familiar, a mãe pode ter pensado nisso tudo. Pajem de espadas, a lua e o eremita. Ela precisava estar sozinha, ela precisava estar desamparada, né? E precisava de uma camada, uma cortina de fumaça para que isso acontecesse, o que me dá a ideia do jantar. Do jantar ser o foco em que eles poderiam usar isso a não trazer contra si mesmo, sabe? Eles poderiam utilizar o aspecto de eu estava jantando com os meus amigos e simplesmente aconteceu. Só que, na verdade, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo como algo que foi natural. Eu não vejo como, eu vi uma janela aberta, eu vi uma porta aberta, vou entrar e pegar uma criança, tchau. Não. É como se a pessoa soubesse que precisava estar ali, que a garota ia estar sozinha, que ela ia estar adormecida e que ela não teria ninguém para ver isso acontecer. Então não me parece como algo natural, como algo ocasional. E o aspecto de apego financeiro é muito alto. Me grita muito dentro dessa leitura a necessidade de estabelecimento, de se estabelecer, de estar seguro, de estar ali sólido em relação a isso. Eu acabei de ter imagem de um carro numa rua lateral. Não sei o que isso significa, mas tem um homem envolvido e um segundo homem também. São 2 homens, um que guia o carro e busca a criança e o outro que muito provavelmente o recebe de uma forma muito próxima. Então não parece uma distância muito longa. Vamos dar uma última olhada com o Dark Mirror para saber um pouco mais das energias que envolvem esse caso.
Bom, a gente tem o Blinded to Pain, que ela estava cega para a dor, ou seja, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não conseguia ver o que iria machucá-la. Então, ela foi pega desprevenida. A criança foi pega desprevenida. É engraçado você falar que uma criança foi pega desprevenida, porque ela não tem como esperar algo ruim. Ela não tem como se defender. Né? Hiding your true self. Tem gente muito mentiroso nesse sentido. Tem gente mentindo bastante. Né? Tem gente escondendo de fato a verdade. E se mantendo muito calmo dentro das tempestades. Isso só me vem à cabeça da mãe. A mãe sabe, a mãe conhece, a mãe entende. E ela tá ali se blindando, né? Fingindo que está em paz em relação a isso. E aqui me saiu Queen of My World, né? Que é a pessoa, a rainha do mundo. E a rainha do mundo de alguém é a própria mãe. Então, assim, eu não tenho como dizer mais nada a respeito dessa situação, tá? Sem apontar dedos. Eu não posso, né? Eu não tenho como dizer mais nada sem colocar sendo parcial em relação a isso, sendo imparcial em relação a essa situação, porque, meu bem, a rainha do meu mundo se escondendo de si mesma, fingindo situações, eu estava vendada pelas dores e a pessoa estava passando uma imagem de paz, de tranquilidade diante da tempestade. Então a gente tem que analisar quem era a pessoa mais calma enquanto tudo isso acontecia, né? E para mim, dentro dessa situação toda, era a mãe, né? Então é isso. É esse o quadro de informação que eu tenho. Me vem a ideia de uma criança que não sabia o que se tinha, uma pessoa que tinha uma vida toda pela frente, literalmente vendida em uma cortina de fumaças de um sequestro. Não, eu não compro essa história de sequestro de forma alguma. Não foi um sequestro, existe recompensa financeira, existe retorno, existe amparo em relação a finanças, então não vejo isso. Bom, essa foi a leitura do caso misterioso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não tem como gostar, né? Mas se você acompanhou e enfim, teve essas mesmas intuições, esses mesmos processos intuitivos, deixa o teu joinha aqui embaixo, comenta qual é o próximo caso que você quer que a gente analise. Eu vou ficando por aqui e encontro com você no próximo vídeo. Tchau!